Oi, Mas, Letícia, tudo bem? Muito prazer, tudo, tudo bom? tudo ótimo. Que maravilha. Obrigada. Tá frio, pelo visto, Tá né? frio aqui em São Paulo, hoje deu uma chuvinha e agora tá frio. Nossa, aqui tá um calorão. Tô no Rio, tá um Tá no calorão, tá Rio? tipo Ah, 27 graus. Fui ao médico agora há pouco, tava assim, 27 graus na rua, insuportável para essa época. Já era para dar uma amenizada, né? ai, mas eu gosto de calor, viu? Não, eu gosto de calor também. Frio para mim é assim, fim de semana, Não é? sabe? Tem Uma gente que adora viagem. frio, né? Não, eu gosto de calor, eu prefiro calor, né, do que frio. Também vim do interior, Araçatuba era bem quente, 40 graus. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, mais frio ainda, porque é na Nossa, fronteira oeste. É nossa. muito gelado, é uma coisa assim absurda. Mas, menina, que legal a tua carreira, eu acompanho muito. Você é tradutora, pesquisadora, professora, você é pedagoga também, né? Ah, eu gosto muito. Desde pequena, né, comecei a escrever. Amo a leitura, né? Uma coisa hoje em dia que a minha mãe sempre dizia: se você aprender a gostar de ler, nunca vai sentir solidão. E eu Maravilhoso amo, isso. a gente viaja através dos livros. Aí comecei a trabalhar muito cedo. Como é que você começou? Eu comecei, Alessandra, a trabalhar num jornalzinho pequenininho. Eu tinha 12 para 13 anos, você acredita? Fazia umas crônicazinhas e aí comecei e nunca mais parei. Depois trabalhei em Editora Abril 17 anos, como escritora, fazendo book, né? E aqueles livrinhos de bolso, de amores. Depois fui para a TV Cultura. Depois fui. Aí conheci o Paulo Biratã, fui para a Globo, fiz 16 Eu anos. trabalhei com Paulo em Por Amor. É. Ai, dá uma saudades dele, né? Era um gentleman, Paulo Biratã. Foi Ficou sinistro. assim, um irmãozão. Nossa, foi maravilhoso. Você Diretor começou excelente, uma pessoa maravilhosa. a novela, ela entrou na sua vida de que maneira? Eu fiz um comercial no Fantástico. Eu escrevi um livro que era Maktub, assim estava escrito. E aí era sobre ciganos, sobre histórias autenticamente ciganas. E nós fomos gravar um documentário pequeno para o Fantástico. Eu conheci o Paulo Biratã. Aí eu já estava na TV Cultura. Ele me convidou para fazer uma sinopse. Naquela época eu nem sabia o que era uma sinopse. Aí tinha casa de criação, eu fiz. Aí a Ivani começou a precisava de uma colaboradora. Nossa, isso foi assim muito tempo atrás, assim, em final feliz. E se entendeu lá com a colaboradora e aí me chamou e eu comecei a trabalhar com ela. Aí depois o Eu Cassiano lembro de precisou, eu final fui com feliz, ele. eu lembro de final, eu Final, lembro de final feliz. final feliz foi, comecei a trabalhar em 1982. Final Uma feliz novela lá. muito, muito leve, muito Leve, gostosa de leve. assistir. E assim, E a a gente pensa, trabalhar. quando a gente pensa em você, e principalmente nessa dupla com a Ivani, a gente lembra das novelas profundas, espiritualistas, mas com muita leveza, É uma né? Nunca pesou a mão. nunca. É o amor em todas as fórmulas, né? A emoção dominando as cenas, né? A importância de cada cena. Eu aprendi muito com ela, com Cassiano. Uma Eram dois carpintaria muito delicada, né? muito delicada. E ela era assim. Eu trabalhei com os dois grandes mestres, que eu tenho só que agradecer. E os dois tinham carpintarias totalmente diferentes. A Ivani, ela era tão minuciosa em todos os detalhes que era desde do som, da sonoridade, fiz rádio, então
o som era muito importante, os diálogos são muito importantes, a câmera é muito importante. Não que a gente queira dirigir o diretor, mas você dá a, vamos dizer, feedback para o diretor fazer melhor do que É uma construção, né? Porque se o autor não coloca exatamente o que ele vê na cena, o que ele pensa daquela cena, o diretor pode ver até de outra de maneira, outra né? Mas maneira. não seria E a mesma o história. ator também, né? Então ficam três Sim. pontes, é isso mesmo. E E não aí o seria aquela Cassiano era história que foi totalmente criada. diferente. Sim. O Cassiano era só os diálogos, muita comédia, né? Muita comédia, muito sobre profissão. Eu trabalhei com os dois 14 anos. Então Nossa. era essa dobradinha, totalmente diferente da capitaria, mas foi assim um grande aprendizado que eu só tenho que agradecer. Explica pra gente, como fã de novela e também como colega, como é que era o processo de criação do Cassiano Gabus Mendes? O Cassiano tinha o processo era mais sobre profissão. Então, a maioria dos personagens tinha uma profissão, sabe assim? Ou era garçom, ou fazia marmita, brega chique foi uma coisa maravilhosa que trabalhamos juntos, que era costureiro, né? E dali ele partia para a história, para a trama. Era o rei da comédia, aprendi muito com ele. Eu brinco com ele até hoje, eu não tenho horror de política, porque no Que Rei Sou Eu trabalhamos juntos, eu lia 5 jornais por dia. Hoje não posso falar política. Então era assim muito interessante a estrutura, né? E eu trabalhava ele, o Fusco, Luiz Carlos Fusco. Então, ele dividia as cenas, né? E depois vamos dizer, tinha a autoria dele, não é? A gente fazia cenas, trabalhava e depois ele colocava tudo na Onde você se sente numa mais à voz só. vontade? Na comédia, no romance, no drama ou no infantil? Qual que você se sente mais à vontade? Olha, na comédia, eu falo que é o tom da comédia é difícil, né? Mas eu gosto. Até porque se você perder um segundo da comédia, você perde a piada, né? Então é bem interessante o tom. Mas gosto do drama. E, na verdade, de mexer com as emoções do ser humano. Gosto muito. Eu brinco que com 73 anos continuo sendo a mesma romântica de sempre. Não, a gente não perde isso, não Não adianta. perde, não perde, é verdade. Mas aí, como é que você conheceu o Cassiano? Como é que foi esse encontro? Porque para escrever junto tem que ter uma sintonia até maior do que um casamento, eu acho. É verdade. Bom, eu já estava trabalhando com a Ivani, não é? E uma vez eu tinha feito uma novela e o Paulo Biratã falou, encontrei na sala do Paulo Biratã com o Cassiano Carlos Mendes. E ele falou assim, ai, faz uma história diferente aí, dá para mim. Se eu gostar, você vem aprender comigo. Outro estilo de escrever novela. Aí, inventei lá e fiz, ele gostou e nós começamos, assim, foi uma grande... Aprendi muito com o Cassiano, foi uma pessoa E que como eu é a admiro muito. personalidade dele? Como era a personalidade dele? Porque quando a gente conhece um autor, às vezes a gente tem um impacto muito diferente do que é Sim, ver o texto no ar. é, Porque tem muita gente que tem uma imaginação assim de que faz uma espécie de estereótipo. Aquele autor só escreve romance, não deve ser um romântico. Aquele autor só escreve comédia, não deve falar bobagem o dia inteiro, piada. E às vezes não é nem assim, é o contrário. A é pessoa que escreve verdade. humor, às vezes é super sério, compenetrado. E você vai ver o que escreve dramalhão é super Isso, pra cima, alto astral, bem-humorado. e aí o escritor faz de vários gêneros, né? Eu acabei de fazer uma série que é de serial killer. O Bruno Barreto está com ela. Então, assim, como não tem nada espiritual, é uma série de serial killer. Como
Solange escreveu Coincidência. isso? Não, Eu escrevi agora também um piloto com psicopata. Eu acho que a gente está muito vivendo uma era que parece que todo mundo virou não psicopata, é? gente. É. E é interessante porque a gente tem de outros. A gente gosta de variar, não é? No tom, no gênero, né? E eu gosto muito de desafio. Também. Como a gente é pego pelo desafio, não é? Vou aprender aquilo e vou embora. Eu lembro que eu fiz pós-graduação em cinema e arte, eu era a vovozinha da faculdade. Mas amei cinema, né? Gosto muito de cinema também. Longa-metragem, estou fazendo dois. Então, assim, a escrita é fascinante, né? A gente, depois que foi mordida pelo mosquitinho da escrita, a gente não para mais, né? Eu estava Teatro. conversando ontem com um colega meu, a gente não para de escrever, até quando a gente está fazendo outro tipo de trabalho, a gente está escrevendo alguma coisa. É inevitável, vem, os personagens começam a falar no ouvido da gente, parece que eles querem evoluir, se mostrar, se exibir. Personagem é muito exibido, né, Solange? E eles tomam vida própria, né? É interessante, os personagens tomam vida própria. É por aqui, não, eu vou por aqui. Não é? É bem interessante Já como eles. aconteceu de você estar escrevendo uma cena e sentir aquele personagem conectado com você de tal maneira que você não conseguia escrever o que você queria, mas era mais forte do que você aquela voz do personagem? Muito. Por exemplo, nós estamos fazendo um musical, foi o musical da viagem, né? Então, está fazendo o roteiro do musical da viagem. É totalmente diferente novela para musical. Mas a história é a mesma. Interessante estar trabalhando com outro escritor, o Vitor. E aí, uma hora ele falou assim, Sônia, já sei, Sônia, você vai falar. A Diná não fala assim, né? Não. Sabe? Não é o estilo da Diná falar assim. Então, fica o estilo de cada um. Não é? É isso que eu aprendi muito. Porque né, na literatura, você escreve da sua maneira de escrever, não é? Você disserta. E vamos dizer, tanto no teatro como numa série, novela e tal, cada personagem tem sua maneira própria de dizer, de contar, de ser, né? Cada um tem as suas próprias emoções diferenciadas, tem uma personalidade bem complexa. Quanto mais complexa, mais rico é o personagem. Então é bem diferente. Mais nuances dá para você puxar dele, né? Mas porque eu não gosto muito dessa apresentação de personagem muito rasa que é atualmente. O bonzinho é sempre bonzinho, nunca erra, o malvado é aquele malvado que range os dentes. Isso não é humano. Sempre ser a dualidade. Foge da essência, né? Foge da essência. Não é ficar aquela coisa flutuando entre o bem e o mal, não, mas mostrar facetas da pessoa. Facetas. E mesmo assim, todos nós temos as nossas sombras, né? Todos nós temos as nossas sombras, os nossos segredos íntimos, né? A maneira de expressar nossa dor. Agora, mesmo os vilões não têm o porquê de ser vilão, não é? E sempre tem um porquê por trás, não é? Algo que o tornou daquela maneira. Ou então ele é um psicopata, né? Exatamente. Mas sempre, mesmo um psicopata gosta de algo. Nem que seja um cachorro, ele gosta, né? Não é aquele que não gosta de ninguém, não é que não tem uma... É bem interessante. Eu dou muita aula de roteiro, adoro, porque a gente recicla muito com os jovens, né? Faz muito tempo que eu dou aula, eu amo reciclar as pessoas. E eu sempre falo para eles, eu não gosto de novela, então. Você não vai escrever uma novela. Se você não assiste. Né? Eu não gosto de sair de casa. Então, também não vai ser um bom escritor. Você tem de observar o ser humano. É o maior material que a gente tem, é justamente o ser humano. Observar. É observar. Eu lembro, Solange, de uma frase que um profissional
disse para mim uma vez que é assim, que o Boni, você tinha que contar uma história para ele no elevador até chegar ao 10º andar. Se ele não se convencesse que aquela história era boa, naquele Isso. curto período entre o térreo e o 10º já era. Já é. E E era um também tempo tinha. exato. É o tempo Que exato. daí surgiu Você o confia. storyline, logline, Pá, que surgiu por é, lá, porque ele tem de e tem outra dele também, que eu não sei se é folclore ou se é, que a gente tinha que se comunicar tanto com o porteiro quanto o presidente da República, porque na época havia uma barreira muito grande, né? O presidente era uma coisa assim muito distante, não tinha rede social, não tinha esse contato que a gente tem hoje com os políticos de uma maneira geral. Era todo mundo muito. Brasília era lá não sei onde, né? A gente não tinha essa abertura com todo mundo que a gente tem hoje. Mas Hoje a gente vê os ele presidentes. ia até a gente, o Boni, né? Ele lia É, os capítulos, ele falava, gente, por que você foi por esse caminho? Como assim, não sei o que, não sei o que. Ele conversava, ele ia no set para ver a filmagem. eu Era não tive assim. essa sorte, porque eu era colaboradora, então É, eu não tinha essa convivência, mas chegou para mim chegaram para mim uma ou duas observações assim muito legais, tipo assim, olha, o Boni gostou muito desse capítulo, eu falei que foi você que escreveu. Aquilo me deu assim, sabe? não é? Um carinho, assim, então Ele muito lia os bom. capítulos, ele entendia, não é? Porque uma pessoa, para mudar, precisa saber, conhecer. Então, não é? É aquela coisa assim, ele conhecia o que dava certo, o que não dava. E dizia, ai, Sônia, mas por que você está indo por esse caminho? Ele dizia. Não, e a Vani? Tá. E agora? Porque eu ia muito para lá, né? Não saía, então eu tinha muita convivência. Ia para lá, e todos os problemáticos desde o começo. E aí, a gente dizia, mas por quê? E eu dizia assim, sabe assim? Você é idealista. Nunca mais esqueço uma cena, foi até no Que Rei Sou Eu, e eu tinha falado, e o Cassiano e tudo mais, eu sabia o final, se ia dar certo, o Que Rei Sou Eu, né, se o rei ia ser bonzinho, ou se ia ser a realidade nua e crua, né, da política. Eu falei, não é possível que a gente faça assim, 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 assim. Aí eu tô descendo, o Daniel Filho, assim, falou assim, Sol, eu falei, Sol, você foi por isso aí, é um idealismo, mas você sabe que a realidade é outra, né? Eu falei, mas a gente pode mudar a realidade, não pode. Tem esperança de mudar essa realidade tão nua e crua. Então, eles entravam na história, sabe assim? E eles tinham um respeito muito grande pelos autores. Todos eles, Mário Lúcio Vaz, Paulo Beratã, Nossa, amava Maria ele Vaz. não trocavam os diálogos, nada, né? Então eles tinham um respeito muito grande pelos autores e isso nos dava assim mais liberdade, né, para voar, né? O Mário Lúcio Vaz foi muito importante na minha vida, porque quando eu fiz a oficina de autores, ele que estava no comando. E eu fui muitas vezes conversar com ele, ele me chamava, me orientava, tinha muito carinho por mim. Então eu senti assim um afeto que talvez Grande. muitas pessoas não tenham conhecido, porque não conviveram com essa gente que Não, construiu a TV brasileira. não construí. Uma vez falando, mas por que você, né? Eu falei, não, foi de comum acordo. Meu marido também ficou muito doente na época e eu queria trabalhar mais perto dele, porque eu tinha de muito pro Rio e tal. Mas assim, eu falei uma frase que os jornalistas pegaram no meu pé, porque eu falei que eu tinha me sentido órfã, me sentia totalmente órfã. Por quê? O Boni tinha saído, o Paulo Biratã tinha morrido, a Ivani tinha morrido, o Cassiano tinha morrido. Então as pessoas, sabe assim, um tinha saído, o outro também. Eu me vi órfã, sabe assim? Ali, É um sem sentimento, é. é É uma aquele pessoa sentimento sensível. de não pertencer mais, sabe assim? Porque não tinha alguém que fosse o. Que viu a sua E o formação. Mário do Silvaz, logo depois, né, foi meio afastado e tal, com problemas pessoais da filha e tal. E aí, gente, foi assim. E como eu, vários se sentiram órfãos, né, quando saíram.
Então foi assim... Eu acho Mas assim, que foi uma época maravilhosa, né? eu Eu entrei na TV gostei. Globo muito menina, muito inexperiente, muito criançona mesmo, ia cheio de sonhos. E talvez eu não estivesse preparada para a brutalidade da carreira, porque a gente tem o sonho, a arte no sangue, mas às vezes a gente é despreparado para a vida profissional, para aquela coisa das puxadas de Não tapete, sei para as como, né, Letícia? intrigas, que o Das bastidor às competições, vezes é né? tão horrível. O bastidor às vezes é tão horrível quando você vê no meio de uma trama que vai, meu Deus, como eu estou aqui. O ego, né? Também. A puxadas de tapete, levamos muito. Tem um fato, assim, que uma vez eu já contei, mas vou falar para você. Nessas puxadas de tapete, nessas pessoas, quando eu fui trabalhar para a Ivani, eu já devia fazer uns 8, 9 meses. Nós trabalhamos juntas. E teve uma afinidade muito grande. Aí um dia ela falou assim, era um sobrado, ela morava, você fica aí em cima, porque eu vou receber meu guru. Nossa, que interessante. Bom, fiquei lá trabalhando no escritório, fazendo capítulo. Ela desceu, daí ela falou, Solange, desce. Então, eu desci. No meio da escada, isso eu nunca mais vou esquecer, apareceu o guru dela, que chamava Alex André, que olhou para mim e falou assim, nessa você pode confiar, porque ela nunca... Gente, e agora ela está com vontade de pegar a bolsa, vontade de chorar e ir embora e nunca mais voltar. Gente, era o que eu estava sentindo. Fiquei com tanta raiva dele que eu subi, peguei a bolsa. Falei, mas como? Depois de 8, 9 meses nós trabalhamos juntos, a senhora desconfiou de mim, né? Você que eu desconfiou. Cleide, porque era a minha Cleide, né? Para vocês é só Ivani, mas para mim era a minha Cleide. Minha Cleide, como? Aí ela disse, minha filha, eu já levei tantas puxadas de tapete. Você não pode imaginar. A gente não confia nem na sombra. Mas eu achei tão triste aquilo. Eu achei, não é possível. Eu era muito nova também, né? Muito nova, E você inexperiente. sabe, sobre Não, isso também foi uma coisa assim que aconteceu comigo, que eu fiquei, assim, gente, eu não acredito, eu era muito novinha, muito boba, mas eu não é? escrevia muito e o Manuel Carlos me dava capítulos e capítulos. Isso gerou uma ciumeira na TV Globo absurda. E aí surge uma fofoca de que eu teria me oferecido para a TV Globo para substituir o Manuel Carlos em Por Amor, porque ele estava muito doente. E isso se espalhou assim, gente, quem é que em sã consciência acredita numa idiotice dessa, que uma menina ia lá, a primeira novela, ia se oferecer para substituir o autor principal porque ele estava muito doente. E isso foi assim, que nem fogo quando consome, e manchou muito a minha carreira. Eu falei assim, gente, em Mas é sã por consciência, maldade, uma né? menina, Por sabe? maldade, né? Sabe? E aí começaram a me perseguir, fazer mais intriga em cima de intriga, por causa de uma coisa assim que eu hoje falei assim, meu Deus do céu, eu olhei outro dia meu crachá, só de olhar o meu crachá eu sabia que era uma menina. Eu nem seria recebida por um diretor para falar um absurdo desse. É Mas aquela coisa de puxadas de tapete, né? E aí depois, com o tempo eu vi, é imenso. A gente não é preparada para... Talvez porque eu fui muito protegida no começo, né? O Paulo Biratã protegia, né? O Denis Carvalho, o Cassiano, a Ivani, né? A gente tinha uma proteção maior. Quando eu me vi sozinha, eu falei, nossa senhora, sabe assim, né? Porque não chegava em mim, né? E eu sou muito tímida, então eu nem conversava muito com os outros, sabe assim? Eu era muito quieta, ia fazer meu serviço quietinha, né? Aquela coisa assim. É, uma vez eu lembro, a mulher de não sei o quê, eu estava entrando e falei assim, eu tinha de dar um recado pro Marcos Frota, eu falei, olha, eu sou a Solange, ele falou para mim assim, ué, mas eu sei que você é a Solange, como pode dizer? E eu falei assim, você me desculpa, mas assim, da timidez, sabe assim? Então, é uma coisa assim muito forte, né?
É, É um eu mundo muito também. Eu lembro de uma vez, desleal, a gente que teve devia aqui, ser unido, né? Os escritores deviam ser unidos, um ajudar o outro. mas Porque é são uma tão necessidade difíceis, de né? derrubar, né? É É uma uma profissão necessidade de tão derrubar os difícil. outros. Sim, É tão eu lembro de difícil. uma vez que eu também era muito tímida, eu cheguei num grupo de discussão que os convidados, né, iriam debater sem saber que a gente estava assistindo, Ah, né? que Aí era eu isso entrei das nessa novelas. grupo de discussão. Aí eu entrei, foi em Botafogo, inclusive, o Manuel Carlos mandou o carro me buscar e me levar lá. Aí eu entrei na sala, era escura, estava o grupo lá depois e a gente vendo pelo espelho, né? E aí eu entrei, estava o Ricardo Washington, eu assim, boa tarde, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Letícia. Aí assim, eu sei. Eu falei assim, gente, ele me conhece, sabe aquela coisa, Não ele me é? conhece. É. Porque eu era muito assim, sabe? Ainda mais que eu sou muito tímida, então é um muito louco, né? Essas coisas assim de. Mas é muito difícil, né? Hoje eu tenho Você uma tem uma equipe novela. maravilhosa que trabalha comigo, então já estamos Ah, 7 anos juntas, minha equipe. que bacana. São mais jovens, é muito gostoso trabalhar em equipe, há aquela confiança, né? Mas, olha, é só porque a gente gosta muito, né? Eu brinco que eu continuei escrevendo porque eu não sei fazer outra coisa. Escrevi a vida inteira, não sei fazer uma outra coisa assim que eu ame. Tá? Qual foi a sua novela preferida de assistir? Não que você tenha escrito. A novela que eu amei escrever foi Mulheres de Areia. Amei mais, É. que eu Não, mas vivi a mais. que você assistiu, a que você não tem nada a ver com Ah, ela, mas que você sim. amou assistir. Olha, eu amo coisa de fazer, então eu gostava muito das novelas do Benedito Rui Barbosa. Então era difícil, porque às vezes eu estava trabalhando, né, e não conseguia assistir. Era que eu Não dá. sentia muita falta, isso. Assim, e às vezes eu viajava num avião com o Benedito e ele ia cantando as músicas italianas. Eu amo a Itália por causa dele. Ele sentava, ele ia cantando, ele já era apaixonado pela trama dele. Eu falei, gente, se todos os autores soubessem, né, assim, defender a sua trama, sabe assim, o seu trabalho, o seu projeto, era uma coisa assim, eu ficava avisada. Depois a gente pegava um táxi, a gente dividia até o Projac e ele ia contando de cada personagem. Então, para mim, foi o escritor que mais amava e tinha aquela, como diz outra assim, paixão e uma coisa, assim, vibrava os personagens, sabe assim? Era uma coisa assim e a música de cada um, porque naquela a trilha sonora era muito importante, né? Teve uma Gente, foi época assim, que as trilhas eram muito comerciais e era mais para vender o cantor do momento. mas E alguns antigamente não. autores, pois é, mas alguns autores tinham essa prioridade, esse poder de incluir a música que As quiser. Por músicas, exemplo, isso. Gilberto Braga fazia a trilha toda, praticamente, das novelas O dele. O Benedito Manuel Carlos Barbosa sentia também. muito determinado. Então, eu acho isso muito importante, porque a música compõe o cenário, ajuda a contar aquela história, a definir a A personalidade que está na personalidade cena. da pessoa, né? A personalidade, o momento mais forte dela, aquela música, aquela melodia que toca na alma daquele personagem. Né? Então, olha, eu não perdi. Hoje, né, que é a Globoplay, eu assisto todas as novelas do Benedito. Tenho uma saudade da novela dela, porque é muito Eu com amo. Eu alma, ele lembro, a escrevia com primeira assim, de alma. impacto para mim foi Cabocla, com a Glória Pires e o Fábio Ah, Júnior. Pablo, Eu amava aquela história, amava. Eu achava a coisa mais doce não do é? mundo. Mas Aqueles isso, personagens ingênuos, aquela ingenuidade que a gente não vê mais, mas que no interior tem tanto tem ainda, muito, né? ainda tem muito no interior. E assim, é que, né, ele escrevia com a alma. Tanto que o Pantanal foi passar de novo e foi o outro sucesso, né? O remake. É porque
A história dele é muito forte. O Benedito é um homem que vê o Brasil profundo, como se fala, né? O Brasil que nunca está na manchete, que nunca está na conversa cotidiana. É As novelas sempre ele foram muito pega a Rio e São Paulo, Rio essência e do São homem, Paulo. né? O homem É, mais simples. A sim. essência do homem. Outro dia eu vi um documentário sobre o Benedito e falavam assim, não, porque ele senta com a gente aqui, toma uma vodka, uma coisa, e depois vai para lá escrever e volta mais um pouquinho, fica de novo com a gente, tá aquela mesa de almoço na casa, na fazenda, aí ele vai lá para dentro, escreve um pouco, volta, puxa Bom, mais assunto. O ser humano abastece o escritor. nossa, as rodas, né? Ele brincava que fazia fogueira na fazenda. Eu lembrava muito isso da minha infância, que era as fogueiras no sítio do meu pai. E aí eles contavam os causos, né? Que eram as histórias puras deles, né? As assombrações, né? Era uma coisa assim, gosto. O Manuel Carlos também era muito família. Que novelas maravilhosas, Manuel Carlos. Sim. Nossa, O nos Manuel Carlos, tocaram eu muito. comecei a prestar atenção no Manuel Carlos, eu era menina ainda, e escutava rádio, e falavam, comentavam a Água Viva, comentavam, era a Cidinha Campos, que era casada com ele, já tinha separado, não lembro, que ela fazia comentários na Rádio Tupi, e eu gostava muito de escutar. E aí ela contava, essa cena era a novela do Gilberto Braga, e a atriz era a Natália do Vale com o Cláudio Cavalcante. Era um par que vivia fazendo DR. Eu, criança, olhava aquilo, eu ficava encantada. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa Dois, maravilhosa. E a Natália do dois Vale se atores, né? debulhando em lágrimas. Nossa, E aí a Cidinha Campos falava no rádio, na rádio. Ah, essa cena foi do Maneco. Que cena maravilhosa do Maneco. Aquilo ficou na minha cabeça. né? As DRs famosas do Maneco. Nossa, foi assim, Manuel, Gilberto Braga, né? Aguinaldo Silva, naquela ficção, quando ele vai para o mundo encantado da ficção, é uma coisa maravilhosa, né? Então são autores que fizeram com que a gente amasse novela, né? Era uma coisa muito... Então, mas aí voltando para os seus trabalhos. Você fez também infantil. Eu tenho livros infantis, mas nunca trabalhei no audiovisual com criança. Você fez Castelo rá né? Fiz, trabalhei meses no Castelo rá e era tudo tão improvisado, eu aprendi muito ali na TV Cultura. Todos. Então eu tenho vários vídeos. Mexer com criança é muito gostoso, né? Muito. Criança é o E melhor assim, público, porque quando não nossa, gosta, não é o tem quem melhor faça do... sorrir. E são verdadeiros, né? São verdadeiros. Né? Eles falam e Não. demonstram o que sentem, né? Então é muito gostoso. Tem uma Mas curiosidade sobre os personagens, que às vezes o adulto olha, ah, tá bom, tá. Não, a criança não. Ela quer saber de onde veio, para onde vai, quem é a família, o que que faz na vida depois que a televisão desliga. Eu lembro também uma vez que eu estava fazendo uma leitura numa comunidade muito carente, de um livro meu, um dos primeiros livros que eu escrevi para criança. E aí uma menina falou assim para mim, tá, mas quando você fecha o livro, para onde esse personagem vai? Aquilo marcou tanto, sabe? Que eu falei, gente, ela quer saber do personagem quando o livro fecha. fecha. É muito Mas não é legal isso. interessante? Quando a gente faz novelas, quando a gente trabalha num livro, quando a gente faz. Você não sentia saudade dos personagens? Muito. Quando Gente, eu acaba a sentia novela uma é um falta. desespero. Quando acaba a novela é um Não desespero. É é? tipo assim, meu Deus do céu, e amanhã? E amanhã? Com quem eu vou conversar amanhã? Se eu só tenho essas Não é? pessoas, essas O que eu vou 30 criar? pessoas aqui que É, que a gente criava, a gente história. E assim, os personagens, mesmo que não eram os principais, eles tinham um enredo interessante, tinham uma história, começo, meio e fim, né? Se dava importância a eles, né? E assim, toda cena tinha uma razão de ser. Então, eu lembro que a Ivani perguntava, para que serviu essa cena? Ela te fez você rir, levou a novela para frente, ela contou
uma história, lembrou o passado para você entender melhor o presente? Não, então joga fora. Hoje, O Maneco falava assim, o Maneco me falava assim, toda cena tem que ter um antes e levar a história para depois. Senão é só cena de passagem, para encher linguiça, encher capítulo e botar aquele personagem que está vagando pelo mundo com uma alma penada, que às vezes o autor escreve tantos personagens que depois, esse eu não gostei. Mas a gente tem que escrever porque é um autor, às vezes é um conhecido. E aí ele falava assim, isso é cena de passagem. A gente vai passar por ela para ir para que realmente interessa. Mas eu acho interessante a construção de cada um é muito diferente. Cada pessoa que a gente tem acesso a como é a carpintaria, como cria um personagem, é muito. Você, por exemplo, você faz escaleta, você escreve uma sinopse muito detalhada, ou você deixa pontas em aberto. eu faço escaleta, mas lógico alguns pontos em aberto, né? Porque muitos, a gente, antigamente, a gente fazia até 40 capítulos, não é? E deixava, depois a gente via como estava no ar. Porque às vezes o ator ia para um lado, né? Que o personagem. Mas geralmente a gente tinha muitas rubricas na época, Ivani falava, a gente tinha muitos insight com os atores mesmo, né? Conversava como era o personagem e tal. E assim, mas todos tinham uma. Você sabia quem é, onde nasceu? Não era esse personagem, ele é o dono do bar, e daí? Não, você sabia a origem dele, o que ele ambicionava, quais eram os ideais, sabe assim? Então, você aprofundava mais nos personagens. Você criava uma historinha para cada personagem. Então, quando o ator pegava aquele personagem, né, era muito mais profundo. Né? Era mais profundo. Eu Eles sempre tinham muito gostei. mais dados para Quando eu escrevo, criar o por seu exemplo, eu coloco personagem. até o perfume. Eu coloco o perfume que aquele personagem usaria, a música que ele Ele escutaria, gostava. o tipo de roupa. Eu fiz uma novela no SBT, Amigas e Rivais, que era um remake de uma mexicana, mas a gente teve que mexer quase em tudo, Quase né? tudo. E eu não recebia sinopse. Foi uma coisa muito estranha, porque eu não recebia sinopse. Então, com base no que eu via, no que eu sentia, eu fiz a descrição dos capítulos e a dos personagens. Eu escrevi um perfil para cada um, assim, olha, essa pessoa gosta de oncinha, gosta de cabelo ruivo, ela usa um perfume muito doce, até enjoativo para quem está perto. Ela não se importa que o outro fique enjoado, porque é o gosto dela. Então, a música que ela escutaria é essa, o som da vida dela é aquele, o passado dela. Então, eu fazia um perfil como se aquela pessoa realmente tivesse vida própria, não fosse só Sim. jogada ali na vida da Isso é atriz muito naquele momento. importante. Né? Isso é muito importante. Né? Então, isso fica um. E lógico que todo autor ele coloca um pouco dele em cada personagem, né? É invariável. A A gente Ivani manda muito brincava assim: recado, né? essa Diná é sua. Era brincar. Esse Tonho da Lua é seu, porque você trabalhou na PAI, então ele é totalmente diferente, é teu. Era porque tinha muitas coisas que eu colocava nos personagens. Né? Então, a Diná tinha uma certa doçura, né? Que a gente tem no outro personagem, porque ela tinha um carinho com a mãe, né? Ela era muito família, aquela coisa, não é? E ela disse, esse personagem é seu, já estou vendo ela penteando a maroca. E aí a gente, sem você, como vou dizer, você que escreve, a gente sabe disso, sem você perceber, você coloca muitas coisas em cada personagem seus, né? Em cada um. E uma É coisa que eu aprendi impossível muito você não colocar alguma coisa sua, uma é impossível, frase, um não é? pensamento, uma coisa que você sofreu, que você sentiu Passou, e que se encaixa bem naquele momento. não é? É impossível para quem está escrevendo. Você passa um pouco da sua vivência, um pouquinho em cada personagem, não é? Se você vai diluindo em cada personagem. Mas eu acho importante também, Letícia, a pesquisa. Hoje em dia, com o Google, com a IA que a gente entra, a inteligência artificial, é mais fácil, mas assim,
de você, por exemplo, você caracterizar um médico, né? De ter a característica, a pronúncia dele, ser uma coisa que, apesar de uma ficção, passar uma realidade. Assim, ter um pé na realidade, tudo. E senão as pessoas não se identificam com o personagem. Né? Não se É identificam. superficial, porque a gente Isso, não tem aquela isso. vivência do médico. Não tem, mas você Eu pesquisa ainda não, sobre eu ainda não diferentes usei, eu médicos, ainda né? não usei inteligência artificial para criar nada, mas muita gente que eu conheço está usando já. Eu falo assim, mas não, você não perde o controle da situação? Então é interessante porque na IA, eu de vez em quando eu uso para fazer um logline ou então uma premissa, porque eles Uhum. em segundos ele te dá uma linha. E aí você, lógico, você não vai pôr igual, mas é uma foco de uma linha, ele te disse tudo. Sabe? É muito interessante. Eu falo assim, eles vão, vários professores não vai ter mais, mas eles não criam, né? Eles pegam tudo, a IA pega tudo que já tem lá dentro, não é? É interessante porque tudo que você já foi visto está lá. Mas eles não É. criam uma história do nada. Você tem que dar a base. Você tem, é tudo que está dentro do seu computador, não é? Dentro do, vamos dizer, que saiu sobre aquele assunto. Vamos dizer, se você vai falar sobre o óculos, né? Sei lá, o óculos que tem algum foco interessante, ele vai te dar o óculos mais interessante que já saiu, mas que já foi provado, já saiu, já foi comentado. Eles não vão criar É. um óculos para você, novidade. Uma pessoa está comentando aqui que é incrível como as tramas são amarradas, os protagonistas rivais incondicionais desagam numa história de amor. Realmente, mas é que novela é costurar para dentro. É pra Começa assim, ninguém se conhece, ninguém se conhece. Daqui a pouco, o porteiro do seu prédio é irmão do meu porteiro, a minha prima vai morar ao no lado do seu prédio, apartamento. isso. Quando vê, Tem de todo mundo se todo conhece. mundo. Novela é costurar para dentro, por isso que todo mundo acaba se conhecendo. E o cara que começou como porteiro termina como vereador, e às vezes o vereador termina preso, porque tem que ter um começo, meio e fim, é Meio linear, não. A isso. vida é É, cíclica, a é vida é cíclico. cíclica. Uma hora você É, está em cima, outra hora você está embaixo. É uma gangorra. Eu brinco que é uma exatamente. É gangorra de assim com os emoções, de todo personagens. tipo de emoções. Né? Ninguém é É, só feliz o tempo inteiro, são e- momentos de exatamente. alegria. Né? Exatamente, é. Não Ela são tem que ser mais 24 crível horas. do que a vida real É até. A ficção tem que real. ser mais crível do que a vida real. Agora, você, o que que você acha dessa onda de remakes? Porque eu já trabalhei no remake e você também. O que que você acha dessa onda de remakes em novelas? Eu acho, sim, que remake é muito difícil dar certo. Muito mais fácil para um escritor, nada é fácil, né? Mas assim, muito mais prazeroso, muito mais fácil você escrever uma novela nova. Uma novela, uma ideia nova. Por quê? Um remake, você vai concorrer com a memória do passado. E aí você tem que trazer para o presente. O Boni outro dia falou uma coisa muito interessante. Perguntaram para ele sobre remake, ele diz: os remakes devem ser feitos só daquelas novelas que se perderam ou que não tiveram gramo da época, né? Vamos dizer assim. Mesmo filmes, né? O Vento Levou, que foi aquela maravilha, não deu certo. Então é muito Não, são difícil o remake dar clássicos. certo, porque São fazer a clássicos, comparação. Você tem que fazer ela sem dúvida. diferente, isso, para que, porque passaram muitos anos, não é? Não é só uma nova roupagem que você dá. Então, eu acredito que o remake é muito ingrato, Muito. que faz comparação com o passado. Então, eu brinco que eu e o Vani tivemos sorte com Mulheres de Areia e A Viagem, porque tinha sido feito, né, numa televisão, com recursos muito menores, e a gente então Preto e uniu duas branco. novelas numa só.
É, preto né? e branco, muita gente não tinha Preto e visto. branco, muita gente não tinha visto, não tinha nem televisão na época. A viagem mesmo, nós unimos dois, foi o Espantalho, né, a Mulher de Areia, o Espantalho com a Mulher de Areia. A viagem a gente aprofundou nas religiões, então assim, você abre o leque, né, de uma coisa que não está ainda na memória do público. Não começa as grandes comparações, não é? Que não é justo É, nem e para os tem uma atores que coisa foram do também, passado, nem Solange, que eu agora. acho, que o pessoal mais que está chegando agora para escrever, o pessoal mais jovem, é tudo muita lacração. Quando eu comecei a escrever, não tinha essa coisa de lacração, todo mundo tem que ter, todo mundo tem que falar aquela frase que chega e dá uma lacrada. Eu acho isso horrível. É mais ou menos como um bordão no humor que tem que existir. O personagem tem que falar um bordão toda hora, porque Mas, senão ele não e, acontece. mas enjoa o bordão toda hora, não é? Se uma atriz ou duas usarem o bordão, tudo bem. Agora, se 5, 6 atrizes, fica muito chato, não é? Porque aí fica É. repetitivo os bordões. Aqui, a pessoa está falando aqui que, desculpa, não vi teu nome, está falando aqui que é o Cris, falando que era muito divertido quando você conta, quando entregava os capítulos antes de existir computador, porque você ainda pegou Ah, máquina de escrever, né? Era eu horrível. Não, e eu peguei. que entregava Não, disquete, eu virava a noite escrevendo por amor, e o Maneco escrevia sei lá que horas, e eu escrevia de madrugada. Eu começava a escrever 6 da tarde, dava uma parada, jantava, começava a escrever, pá, pá, pá. Virava à noite, 4 da manhã eu entregava, porque eu sou rápida para escrever. Aí minha mãe ia trabalhar, 6 da manhã ela pegava o capítulo e levava no apartamento do Maneco, no Leblon. Então, não existia essa coisa de enviar por e-mail, enviar por nada. WhatsApp, como Gente, a hoje. gente Meu não Deus, tinha que sacrifício. Google, a gente Não, escrevia numa máquina. E assim, quando meus alunos falam, como é que você aprendeu a fazer os diálogos? Como é que você aprendeu que estava certo e errado? Porque eu falo assim, se vocês vão ser colaboradores, não espere que no momento que vocês estão escrevendo, o autor vai tentar te ajudar e falar o que está errado quando você escrever, porque eles não têm tempo. É uma loucura escrever uma novela, não é? Não tem tempo. Então, como é que eu aprendi? Eu lembro que eu chegava, fazia o diálogo, eu explico para ele, fazia o diálogo aqui, e o Cassiano depois corrigia, né? Corrigia, punha na linguagem dele. Eu pegava as duas diálogos, o meu e o dele, comparava e via onde estava errado. Não tinha tempo de nem questionar, não. não é? Não tinha, não tinha, porque era uma voz só que existia, não é? Então, eu também acho isso, que hoje tem muitos colaboradores, e aí você sabe quem escreveu o quê, né? Que não é o autor principal, é a voz do autor principal. Então, os outros. Limitava o Maneco. Hã? Ele nunca mexeu numa vírgula. Tem uma coisa interessante que ele nunca mexeu numa vírgula que eu escrevi. Olha, Ele dava capítulos inteiros, assim. Era assim, eu escrevi 45 capítulos de Por Amor completamente sozinha. No início ele mandava umas tripas de cena para mim. Tá dando. Ai, meu Deus, que medo, né? Aí depois ele começou a mandar mais. Aí um dia era fax na época. Ele fax. mandava, não parou de Nossa, ninguém sair nem sabe mais o coisa. que é fax. Eu também. Nossa. Não, ele perguntou para mim, você tem fax? Eu falei assim, não, não tem. Então vai amanhã no Ponto Frio e compra, porque você está meses atrasada. Hoje isso daí chega a ser peça de museu, né? Que coisa. Era muito É, assim. Quando eu fazia o era muito malote, doido isso. eu moro em Moema, era perto do aeroporto. Toda sexta-feira eu tinha de fechar os 6 capítulos, pegava o carro correndo e entregar no aeroporto, que tinha um piloto que levava para campo os 6 capítulos. Toda sexta-feira. Aí depois que veio o fax. Mas assim, era uma Aí loucura. eu lembro às vezes que sábado chegava o motoqueiro da Globo com o bolo dos capítulos, 6 capítulos que nós tínhamos escrito durante a semana. E ele ia de casa em casa, levava para os autores, né? Levava para os diretores, Exato. levava para os atores. Aí eu lembro que eu terminava de escrever e sábado eu ficava assim na janela esperando o motoqueiro. Era uma delícia aquilo. E hoje não, hoje a pessoa manda por e-mail, distribui, sabe? É uma facilidade.
E de 10 anos para cá começou a ser assim. Porque Pois é, até mas pouco tempo, a gente até. Eu escrevi em 2017, se não me engano, era colaboração também. A gente escreveu programas para o Multishow. Eu mandava e as pessoas recebiam no Google Doc, sei lá o quê, na isso, era nuvem. esse da Globo. A gente Como é, tinha um programa da Globo que a gente mandava. Isso, eu como é também peguei essa aí. que a gente pode, como é que a gente pode trabalhar com nuvem pensando em 97, 98? Era absurdo falar isso, né? Era uma coisa assim. Nuvem. A gente fala, o que é nuvem? Nuvem está Tá, ali no céu. A gente não tem uma é? tecnologia hoje que não tinha, Nossa, né, quando eu comecei. muito mais fácil, né? E Sim, uma coisa que eu bato muito é assim, hoje é que eu falo muito para meus alunos, às vezes são atrizes, né? Mesmo que trabalham com isso, são atrizes, as duas também roteiristas e atrizes. E eu falo para ela, olha, gente, respeita os diálogos, porque foi muito bem pensado. Se você mas hoje não, eu quero criar em cima do diálogo, crio. E aí, só que tem outro capítulo na frente, não é? E aí, um bate, você vê isso muito em novelas, furos. Por quê? vê. Porque não Isso que existe. você Aí falou eu falo era assim, muito interessante. Isso que você está eles falando é muito interessante, porque, respeitavam por os exemplo, diálogos, então não tinha o erro do capítulo não posterior. tinha. Isso, quando eu Não trabalhei com o tinha. Maneco, é o que ele fazia assim: ele escrevia os 3 primeiros e eu escrevia os 3 últimos da semana. A gente dividia a semana ao meio Dividir a para semana, não ter, olha. para não ter essa coisa de não seguir adiante aquela história. Aquela Porque, história. mesmo sendo tudo saído da cabeça dele, às vezes ele ligava e estava: olha, eu quero isso, isso e isso no capítulo, te vira. É, Então, mas era o diálogo que liberdade estava ali. muito louca. Era Muito. uma Por exemplo, meu, liberdade muito louca. Hoje eu muito. penso assim, gente, isso é muito Nossa, louco. eles cortam, né? E põem a cena demais. Aí você vê muitos furos nos diálogos. Por quê? Porque eles falam adiante coisa que não tem no outro capítulo que já está na frente. E eles não A leem o postura, capítulo inteiro, outras gente. vezes, a A postura do maioria, não é? ator, a embocadura não Não cabe. cabe. Aquele personagem não diria Não aquilo. diria aquilo. E aí ele vai falar uma coisa que não podia ter falado, porque no outro capítulo nós vamos falar sobre isso. Já foi o capítulo. Então, Sim. eu falava, os grandes atores dão o texto perfeito. Os grandes atores. Nossa, Antônio Fagundes, Glória Pires, Ai, não. Irene Rabacho, Fagundes é muitos maravilhoso. atores dão, não é? Nossa, eles dão o texto, lógico que não precisa falar milimetramente, não, mas assim, é aquilo ali, não acrescenta e nem diminui o que você colocou, né? O som, hoje em dia, repete demais frases, né? A mesma palavra repete 3, 4 vezes em uma frase a mesma palavra. Então, Muita cansa o ouvido de quem está gíria. escutando. E, por exemplo, personagens mais clássicos, com muita gíria, eu fico assim, essa personagem jamais falaria isso, Jamais meu Deus do céu. falaria isso. Porque a linguagem do autor não é do personagem. Cada personagem tem sua própria linguagem, sua maneira de falar, sua maneira de sentir, sua maneira de agir. Cada Uma coisa personagem muito é interessante, por exemplo, do único. Maneco, é que ele escrevia o português correto. Mesmo quando fosse uma criança, era vou lhe dar, não era vou te dar. Ele odiava O isso. que E aí um dia eu fala perguntei para isso? ele, assim, mas Maneco, exato. Eu falei assim, Maneco, mas é uma criança. Eu falei assim, ué, mas é uma criança que vai falar português corretamente. E aquilo me encantou, porque a tendência é você ridicularizar, infantilizar, muito Infantilizar a criança, tati-bitate, verdade. muito tati-bitate. E uma criança de novela, E fica como por exemplo, às vezes a estereótipo, né? gente Fica um vê, estereotipado. fica, fica. E Nossa, as crianças, olha, dão show às vezes, dão show, dão show. São muito além daquilo. daquilo. Tem criança que dá baile na novela, né? Nossa, tem muita coisa. Você trabalhou muito com grandes estrelas da televisão. Eu trabalhei com o Fagundes também, por amor, você trabalhou com ele na Viagem. E dá um gosto tão diferente quando a gente vê. Hoje em dia eu vejo tanto assim que é escalado porque tem seguidores no Instagram. Meu Como é que você Deus, vai conseguir não. criar uma emoção, não é? E assim, Outro dia, outro era dia, outro maravilhoso, dia né?
Outro dia uma atriz estava numa festa e o filho do lado. Ah, é porque eu estou gostando muito do meu filho na novela, porque ele se encontrou, ele está se descobrindo. Aí um comentarista desceu a lenha. Eu disse, minha filha, novela das 9 não é lugar de se descobrir. Mas assim, a gente já pegou vários, né, numa caminhada, às vezes algum ator e tal, e aí fala, mas por que que você diminuiu o meu papel, não é? É o feedback. Se você joga a bola para esse ator e ele não te joga de volta, uma, duas, três vezes, você vai dar para quem te joga a bola. Isso acontece muito, não é? Então, aquele que rende, põe a emoção no papel, o papel dele cresce Também, naturalmente. e tem também aquele Nem conhece, autor. mas você não conhece, não, nunca vi. Mas ele me deu um feedback É, maravilhoso. Não é por sim. E tem proteção, também não é aquele por nada, ator. porque ele deu um feedback para você de volta. É, O outro não e deu. tem também, Solange, aquele ator que quer escrever a novela melhor do que aquele que criou. E começa, não, porque esse personagem que eu acho que poderia falar assim, gente, vai lá, apresenta uma sinopse, escreve, entrega e vai escrever sua novela. A novela que está no ar não é essa. É o Né? Ator outro. Ele, que ele é quer apenas um escrever, o que a gente personagem. sabe. E aí Não, fica essa desencontros, né? Aí só fica fechado naqueles protagonistas, né? Então, e assim, aí fala, a novela acabou. Não, nós vimos agora, né? A novela a Beleza Fatal, que estourou, né? sim. Então, por quê? Porque tinha uma história, um enredo, né? Ele ousou fazer com que a vilã, a outra copiou a vilã e ficou pior do que a vilã. A vilã tinha um motivo para ser vilã, a outra não tinha. A outra queria só se vingar, Os mas ela vilões teve são muito muito amor. mais ricos. Os É? vilões são muito mais interessantes de escrever, né, Solange? Mas assim, é vilão que tenha um porquê de ser vilão, não é? Sabe? O porquê. Então, quando foi vários personagens, né? Quando eu fiz Marcas da Paixão na Record, né? A Irene Ravache era uma grande vilã. Gente, eu lembro que na morte do meu pai em Araçatuba, veio perguntar qual era o fim da Irene, que era a Irene. Eu queria matar. Mas vamos dizer assim, por quê? Porque ela fez a vilã sem caricatura, sem, sabe assim, a amargura dela era tanto que ela não gostava dela mesma, nem do próprio filho, nem de ninguém. Mas assim, ela pegou a bagagem que ela tinha, histórico dela, e colocou no papel. Uma grande atriz. Então, e teve o filho. E aí, isso sim, porque aí não esquecem mais quem é quem. Não, por quê? Porque não é uma carinha bonita que vai sustentar não vai segurar um personagem. Não vai. Mas, Solange, a gente está terminando aqui o horário que o Facebook é 1 hora só. Pena que eu adoraria passar horas conversando Ah, com eu você, também. adorei. Adoro conversar sobre novela, sobre a nossa profissão, né? A gente tem tantas possibilidades e às vezes a gente não conversa com as pessoas. Um dia, quem sabe, eu quero trabalhar com você, porque eu Ai, admiro vamos muito o seu sim, trabalho. vamos fazer um trabalho juntas. Vamos, Quando você vier vamos. para São Paulo, você me avisa que eu estou aqui, a gente vai tomar um Maior prazer, café. maior prazer. Depois a gente troca no WhatsApp, bate-papo melhor. Vamos sim, Mas viu? deixa eu te falar, uma novela que marcou muito para mim foi A Viagem. Eu amo Mulheres de Areia, Rutinha, Raquel, Glória Pires dando show, mas A Viagem é uma novela que ela é encantada. Ela tem uma magia, ela tem um frescor que ela repete, reprisa, reprisa, e é sempre atual. É É uma atemporal, novela que né? É uma eu já temporal, fui, né? uma vez eu fui num centro kardecista que minha família estava passando por uma situação difícil, falou, vamos lá, não sei o quê. Eles debateram a viagem no centro kardecista. É A verdade. viagem. E foi interessante, né? Porque durante a Mulher de Areias eu aprendi que tinha que fazer pesquisa
porque por causa do Donato, uma vez ele tinha uma correntinha de branquinha e azul, porque todo mundo pensava, você é espírita. Não, eu sou espiritualista. Né? Não tinha essa cultura, né? E aí tinha um colar, eu perguntei, Ivani, para que serve esse colar? Não sei, só é um colarzinho que tem. Não... E tinha um colarzinho branco e azul. Mas, gente, era o jornal, acabaram comigo.